O programa Shalom Brasil vai levar você, telespectador, para Portugal. É isso mesmo. A nossa equipe visitou diversas cidades em busca da herança judaica existente no país. Nessa viagem, que foi organizada pela Secretaria de Estado de Turismo de Portugal, foram convidados a imprensa judaica e operadores de viagem. Então, a partir de agora, a nossa repórter Priscila Celino levará você para uma imersão cultural e histórica em Portugal. Acompanhe a primeira parte dessa viagem e conheça o repertório judaico das cidades históricas de Porto, Coimbra e Tomar. O programa Shalom Brasil está aqui em Portugal a convite da Secretaria de Estado de Turismo. Nós viemos aqui para resgatar a herança judaica e, para isso, visitaremos diversas cidades. Mas antes, é importante sabermos um momento histórico marcante, a Inquisição Portuguesa. A Inquisição ela começou na Espanha em 1492. Essa é a chamada Inquisição Ibérica. O principal objetivo dela era punir e vigiar a heresia judaica. Ela foi constituída, ela teve outros focos, como por exemplo os feiticeiros, os bígamos, os sodomitas. E ela foi criada na Espanha depois da unificação do espanhola, né, dos reinos católicos. Depois da queda de Granada, só tinha restado na Espanha uma outra religião que era judaica além dos cristãos. E aí um dos objetivos era fortalecer o cristianismo e usar o cristianismo como uma ferramenta de unificação do povo espanhol. Então os judeus foram expulsos em 1492, aqueles que quisessem permanecer deveriam se converter e eles não tinham muito para onde ir. Um pequeno grupo foi para o Marrocos, que era muito próximo para atravessar. Outro grupo saiu andando pelas estradas e chegou a Lisboa. Só que quando eles chegaram na fronteira, eles tiveram que negociar com o rei para conseguir entrar em Portugal. Em 1496, quando o rei Dom Manuel resolveu pedir a filha dos reis católicos em casamento, como condição para o casamento, eles exigiram que em Portugal não houvesse mais nenhum judeu. Então, em 1496, o rei decretou a expulsão de todos os judeus. Mas, na hora que ele marcou o dia para os judeus saírem, e os judeus foram para o porto. Na hora que foi combinado, o rei percebeu que grande parte daquela mão de obra que ele tinha importante para as navegações, cartógrafos, cosmógrafos, matemáticos, astrônomos, essas pessoas que estavam ajudando Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações, ele falou, não vai sair ninguém. E aí ele mudou de ideia, ele mandou fechar os portos, mandou o exército para o porto, e o exército levou toda a população para a Praça Central e batizou todo mundo. Mas, quando ele morreu, né, e veio um novo rei, o novo rei, então, ele exigiu que ele começou a negociar com o Papa para que fosse instaurado em Portugal e aberto o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. E esse tribunal era um tribunal feito de uma aliança entre o rei e o Papa, né? Então, era uma aliança entre a igreja e o rei. E todos aqueles que eram denunciados para a Inquisição, eles eram já imediatamente presos, levados ao tribunal, e todos os cristãos novos, quando presos, mesmo antes do processo, tinham seus bens confiscados. Com o Marquês de Pombal, no final do século XVIII, ele acabou com a diferença entre cristão novo e cristão velho. Quando ele acabou com essa diferença, ele mandou queimar todos os documentos que faziam essa diferenciação, para que a Inquisição não conseguisse mais prender os cristãos novos. E aí a Inquisição foi se enfraquecendo. Ela continuou atuando, e em 1821 ela fechou, mas mudou de nome, né? E recentemente, no século XX, ela passou a ser chamada de Santa Congregação para a Doutrina da Fé,
né, e que cuida principalmente de casos internos da igreja. E a viagem em busca da herança judaica em Portugal tem início na cidade do Porto, na Sinagoga Mekor Haim, que foi inaugurada em 1938. O nosso grupo, formado pela imprensa judaica e operadores de viagens do Brasil e da Argentina, conversou com Hugo Vaz, historiador e membro da comunidade judaica da cidade do Porto. Essa sinagoga foi fundada com o objetivo de agregar os judeus, resgatar as origens judaicas e mostrar que era seguro praticar o judaísmo. Um dos responsáveis por essa construção foi um oficial do Exército Português, o capitão Arthur Carlos de Barros Basto. Hugo, nós estamos nessa sinagoga, que é a única sinagoga da cidade do Porto, então agrega toda a comunidade. Qual que é a importância de justamente agregar essa comunidade que tem aproximadamente 300 membros? É uma importância bastante grande. Além de ser a única sinagoga no Porto, é a maior da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha, e na realidade o que nós tentamos aqui é agregar todos. Sendo a única sinagoga, é importante receber todos, sejam mais ou menos religiosos, embora as regras da casa sejam ortodoxas, na realidade toda a gente é bem recebida e deve ser bem recebida, e portanto é muito interessante vermos aqui estas várias pessoas de várias nacionalidades, com várias tradições diferentes, mas toda a gente junta numa só sinagoga. O Barros Basto não fez sozinho, não fundou sozinho essa sinagoga, mas ele tem uma importância muito grande, né? Então, o que representa o Barros Basto? De facto, ele nunca trabalhou sozinho, mas a verdade é que tornou-se a figura-chave desta comunidade, por uma simples razão. Ele era um soldado conhecido, que inicia um projeto hercúleo bastante grande de resgate de judeus secretos, dos marranos, e que de facto esse projeto acaba por falhar, porque ele próprio é atacado, acabando por ser afastado do exército, e só muitos anos mais tarde é que acaba por ser realizado. A sinagoga possui 20 mil azulejos pintados à mão e a arquitetura tem características sefaraditas, fazendo uma alusão aos primeiros judeus que retornaram a Portugal vindos da África, principalmente do Marrocos. Dentro da sinagoga, existe um museu judaico com objetos e mais de 3 mil livros que ajudam a contar a história da comunidade judaica. Esse museu mudará de local e será inaugurado em fevereiro de 2019. Aqui na biblioteca e no museu que fica dentro da sinagoga Mekor Haim, nós temos este quadro com cidadãos do Porto que foram vítimas da Inquisição e também aqueles que nasceram na cidade do Porto. Aqui, por exemplo, tem Cecília Cardoso a Velha, que tinha 102 anos e foi vítima da Inquisição. Então, esse é um documento muito importante que conta a história da comunidade judaica aqui na cidade do Porto. Nós estamos em um dos pontos mais altos da cidade do Porto, onde fica a Catedral da Sé. E uma curiosidade é que eu estou aqui no começo de uma antiga judiaria. Judiaria eram os bairros onde os judeus moravam. E a curiosidade é que elas ficavam próximas à igreja, justamente porque antes da Inquisição, os bispos protegiam os judeus. Paulo faz parte da comunidade judaica aqui da cidade do Porto, inclusive o pai dele fez parte da diretoria da sinagoga que nós acabamos de conhecer. Bom, Paulo, nós estamos aqui numa antiga judiaria. Exato. Qual que é a história dessa judiaria? Essa história, a judiaria, é esta, começa aqui, é a Rua de Santana, e vai mais para cima, quase até à Sé. Foi a primeira judiaria do Porto. Estava junto à Sé Catedral, porque isso significa que estava sob a proteção do bispo. Com esses ninguém mexe, porque estão estão debaixo da minha proteção. Vai daqui até lá acima esse percurso que vocês fizeram. Esta é a mais antiga e foi a primeira da cidade. E o que representava a judiaria na cidade? A judiaria é onde moravam os judeus. Portanto,
tinham umas certas regalias, tinham uma autoridade própria, tinham que respeitar a lei do país, mas entre eles tinham a autoridade judicial, que era o rabino, que lidava com as coisas. Normalmente eram comerciantes e artesãos. E a nossa visita à cidade do Porto termina aqui, no Palácio da Bolsa, onde até 1994 funcionava a Bolsa de Valores. Atualmente é um centro de eventos e está aberto à visitação. O Palácio da Bolsa traz diferentes estilos arquitetônicos, além de riqueza nos detalhes. Além disso, é possível ver retratos da realeza portuguesa. Um dos destaques do palácio é o Salão Árabe, que nas paredes e no teto há formas decorativas em estuque e madeira, e a parte amarela foi feita com folhas de ouro. O nosso grupo ainda teve a oportunidade de participar de um jantar com membros da comunidade judaica do Porto e representantes da Secretaria do Estado de Turismo de Portugal. Os judeus atualmente fazem uma parte de uma comunidade importante na cidade, temos agora 300 membros e muitos deles, por exemplo, têm restaurantes ou outras atividades que contribuem para a sociedade e, sobretudo, a comunidade com muitos eventos culturais é já muito conhecida na cidade, portanto tem um impacto muito grande. E depois, em determinada altura, esse crescimento ganhou uma força crítica porque nós começamos a ter judeus religiosos e começamos a ter o mikvé a funcionar, começamos a ter uma loja kasher para o uso dos nossos membros na comunidade e, portanto, hoje pode-se dizer que pela primeira vez em 500 anos se tem uma vida judaica mesmo na cidade do Porto. E agora nós estamos em Coimbra, mais precisamente na Universidade de Coimbra, que foi fundada em 1290 em Lisboa e transferida definitivamente aqui para a cidade em 1537, sendo uma das universidades mais antigas do mundo e a mais antiga de Portugal. O primeiro local que visitamos na universidade foi a Sala de São Pedro, que contém livros, manuscritos e uma Bíblia histórica que é conhecida como Bíblia de Abravanel, uma vez que existe a suposição de que ela pertenceu a Dom Isaac Abravanel, estadista, filósofo judeu e financista do governo português no século XV. Quando foi comprada pela Universidade de Coimbra, que foi no final do século XVIII, ela não esteve durante os tempos da Inquisição em Portugal. Porque se tivesse estado durante esses tempos, não tinha sobrevivido, com certeza. Não sabemos quando é que esta Bíblia foi feita. E então parece haver aqui datas do século XIII, XIV, onde outras pessoas leem datas do século XV. É essa datação do século XV que, por exemplo, faz com que esta Bíblia seja conhecida como a Bíblia de Abravanel. Erradamente. Porque provavelmente não há nenhuma evidência que haja relação entre o José Abravanel e esta Bíblia. Na universidade, há ainda um arquivo universitário e distrital que conta com 10 quilômetros de documentos, sendo um acervo vasto e completo com informações tanto da Universidade de Coimbra quanto da história portuguesa. Aqui no Arquivo Histórico da Universidade de Coimbra, nós temos diferentes exemplares que fazem parte da época da Inquisição. Aqui é um regimento do Conselho Geral de Sã, ou seja, a forma como que os inquisidores tinham que agir. Então, por todas essas páginas, tem a forma como os inquisidores agiam, como eles deveriam atuar durante a Inquisição. Aqui, por exemplo, tem uma página Quem poderia estar a salvo. Então, os inquisidores não mandarão prender pessoas grandes, como senhores de títulos ou pessoas religiosas. Então, na verdade, aqui nós temos um exemplar único, muito importante e que conta a história dos judeus durante a Inquisição portuguesa.
dentro deste acervo diverso que eu faço esta seleção para ilustrar nesta visita que fazemos aqui, para ilustrar a herança judaica na Universidade de Coimbra, selecionando, por exemplo, professores cuja vida foi marcante e que eram de descendência judaica. Temos, por exemplo, a matrícula do António José da Silva, natural do Rio de Janeiro. Temos também, por exemplo, os registros de matrícula, os exames e o diploma concedido a Aristides Sousa Mendes, deste diplomata na passagem de vistos e no seu contributo para salvar tantas vidas. E de que forma, então, os judeus, tanto como professores e também como alunos, contribuíram para a universidade e também para Portugal? Claro, contribuíram com a sua vasta cultura. Essa própria presença que deixou marcas e que nos honra ainda hoje conhecer esta história e poder divulgá-la através destas fontes documentais que temos aqui no arquivo. Durante a visita à universidade, estivemos ainda na grandiosa Biblioteca Joanina, inaugurada em 1717 e possui esse nome por ter sido Dom João V o responsável por essa construção. As paredes da biblioteca contam ainda com folhas de ouro vindas do estado de Minas Gerais. A Biblioteca Joanina tem 1.250 metros quadrados e mais de 60 mil livros. E uma curiosidade, aqui vive uma comunidade de morcegos desde o século XVIII que comem insetos como traças durante a noite, preservando assim todos os livros. De Coimbra, chegamos até a cidade de Tomar, em um local que é considerado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, o complexo do Castelo Templário de Tomar, onde fica o Convento de Cristo, uma das obras mais importantes do Renascimento de Portugal. Este conjunto arquitetônico conta a história de Portugal desde o século XII, tendo, além do renascentismo, outros estilos arquitetônicos como o manuelino. E Jerusalém também está presente, uma vez que a charola dos Templários seguiu o modelo do Santo Sepulcro. E também na cidade de Tomar existe uma sinagoga que data do século XV, sendo a mais antiga de Portugal. E ela fica também em uma antiga judiaria aqui da cidade. Atualmente, não existe comunidade judaica aqui em Tomar. Essa sinagoga está em reforma, mas até o final de 2018 estará aberta à visitação. A sinagoga Abrão Zacuto surgiu pouco antes da Inquisição em Portugal. Depois, acabou sendo usada como prisão, capela e armazém. E foi apenas em 1921 que a sinagoga foi classificada como monumento nacional. As 4 colunas centrais da sinagoga ainda são originais. Pouco depois de nossa visita, a guardiã da sinagoga, Teresa Vasco, faleceu após quase 30 anos de dedicação à sinagoga. Com isso, fica aqui a nossa homenagem a esta senhora que ajudou a preservar a história judaica em Portugal. E não perca no próximo programa a segunda parte da nossa viagem de resgate à herança judaica em Portugal. Você conhecerá as cidades de Belmonte, Trancoso e Vilar Formoso.